Oiê, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Reconstruindo no Mundo. Hoje eu vou falar sobre mitos e verdades sobre Portugal. Eu sou a Amanda, do Amanda Sem Fronteiras, e compartilho as minhas dicas de viagens pelo mundo e também sobre a vida em Portugal pelo Instagram, blog, YouTube e também no podcast. Todos os dias tem algum conteúdo novo em algum dos meus canais, então venha andar sem fronteiras comigo. Esse vídeo faz parte do projeto Reconstruindo no Mundo, feito por brasileiras que moram em diversos países e compartilham sobre como é essa experiência de morar fora, contando tudo aquilo que nós gostaríamos de ter aprendido antes de imigrar. Quando eu comecei a preparar esse conteúdo, eu abri uma caixinha lá nos meus stories no Instagram, perguntando o que vocês queriam saber, se era mito ou verdade sobre Portugal. Recebi tantas questões que eu fiquei chocada com a má impressão que vocês têm dos portugueses. Tenho até medo da polêmica que vem por aí. Vou deixar essas perguntas lá pro final, que é pra arranjar coragem durante esse vídeo. Então fiquem até o final pra ver qual é a minha opinião sobre xenofobia, machismo e as características dos portugueses. E eu vou começar pelas perguntinhas mais fáceis. Vamos lá? Lá vamos nós. É verdade que brasileiro pode morar aqui sem visto? Mito, né, gente? Assim, poder não pode. Isso se chama imigração ilegal. É verdade que tem brasileiros que moram aqui sem visto, sim. Tem muita gente que, quer dizer, agora não por causa do Covid, que nem se pode entrar turista na Europa. Mas é verdade que antes muitos brasileiros vinham como turistas e tentavam a vida em Portugal, tentavam arranjar um emprego e depois se legalizavam. Mas dizer que pode morar aqui sem visto, não, porque isso é imigração ilegal, né? É verdade que as comidas são deliciosas? Sim, tem muita comida boa por aqui. Eu, pelo menos, adoro a gastronomia portuguesa. É verdade que os portugueses assistem às novelas brasileiras? Sim, tem muitas novelas brasileiras passando por aqui, inclusive notícias. Isso até foi uma das coisas que me impressionou muito no início quando eu vim pra cá. Porque nós no Brasil não absorvemos a cultura portuguesa, não sabemos sobre futebol, não sabemos notícias, não sabemos praticamente nada sobre Portugal. E aqui, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada porque é o contrário. Eles assistem notícias sobre o Brasil, absorvem muito, assim, de músicas, novelas e de tudo do Brasil. Então, sim, é verdade. É verdade que apesar de ambos os países falarem português, existem algumas dificuldades na comunicação? Sim, é verdade. Além do sotaque ser muito diferente, também tem algumas expressões e palavras que são também muito diferentes que a gente não conhece. Além de ter algumas palavras que têm um sentido completamente diferente. Por exemplo, rapariga. Aqui em Portugal significa menina, então é muito comum alguém chamar a outra de rapariga. Enquanto no Brasil, rapariga é uma ofensa em muitos estados. Então imagine que no início isso pode dar algum conflito e alguma dificuldade de comunicação. Mas no final todo mundo se entende e é isso que importa. Vamos lá. É verdade que é fácil para um imigrante conseguir visto de trabalho? Sim, é fácil, porque só é preciso de um contrato ou de uma proposta de trabalho. E assim já consegue dar entrada no processo de visto e de autorização de residência para trabalho. Eu sempre comparo com a Irlanda, que é o país onde eu vivi antes, e lá é muito mais burocrático e complicado para se conseguir um visto de trabalho. É mesmo em áreas muito específicas, com um salário muito elevado, enfim, acaba sendo muito mais complicado do que aqui em Portugal. Então eu diria que no geral, sim, é verdade, muito mais fácil de conseguir um visto para trabalho. É verdade que os cursos universitários são muito baratos em Portugal? Sim, é verdade. Para vocês terem uma ideia, é possível fazer um mestrado aqui em Portugal por mais ou menos 5.000 euros pelos 2 anos de curso. Claro que vai depender muito do curso e da universidade, mas só para vocês terem uma ideia de quanto gira mais ou menos esses valores. Além disso, quem está aqui para estudos e tem autorização de residência para estudos, também pode trabalhar, caso consiga um emprego que dê para conciliar os horários de aula com o horário de trabalho. Também tem essa permissão para trabalhar. É verdade que é fácil se adaptar em Portugal? Sim. Muitas coisas do Brasil a gente encontra aqui, e inclusive porque a comunidade brasileira em Portugal é muito grande, então a gente se sente em casa, além do idioma, a gente se sente em casa por outros fatores aqui em Portugal. É verdade que o salário mínimo é baixo pelo custo de vida e que Portugal não é um país para enriquecer? Sim, sinto muito dizer, mas é verdade. O salário mínimo em 2021 é de 665 euros
brutos mensais, ou seja, além disso ainda tem descontos pro INSS daqui, que é a Segurança Social. Então esse valor é realmente muito baixo, ainda mais se for uma família com filhos e que tenha que pagar aluguel. É verdade que Portugal é um país seguro? Além disso, também eu recebi uma pergunta especificamente: para mulheres viverem aqui sozinhas? Sim, eu tô aqui há quase 4 anos e nunca passei por qualquer situação que eu tenha me sentido em perigo, e também não conheço ninguém que tenha sido assaltado. Então eu me sinto aqui muito tranquila, muito segura, muito mais do que eu me sentia no Brasil. Então sim, é verdade que Portugal é um país seguro. É verdade que pastel de Belém é melhor do que o pastel de nata da manteigaria? Essa é a pergunta, gente. Deixa eu dar um contexto pra vocês. Acontece o seguinte: pastel de Belém, os famosos pastéis de Belém, na verdade é uma marca registrada. Só é feito em uma pastelaria específica da região de Belém, em Lisboa. Todos os outros que a gente conhece, que parecem iguais, na verdade são pastéis de nata. Qualquer outra pastelaria que não seja aquela é pastel de nata. E essa manteigaria é uma pastelaria muito famosa aqui no Porto. Então essa pergunta soa mais como: o que é melhor, Lisboa ou Porto? E assim, entre pastel de Belém e pastel de nata da manteigaria, o meu favorito é o pastel de nata com chocolate das Natas Douro. Anota essa dica porque eu amo esse pastel de nata. É verdade que o mestrado vale mais do que uma pós-graduação para conseguir emprego em Portugal? Eu não sei se é verdade ou se é mito, assim. Eu diria que talvez é mito, porque acho que eles não fazem muita diferenciação. Na verdade, aqui é muito comum, sim, os portugueses fazerem mestrado logo que eles terminam a licenciatura. Então é muito comum eles já terem mestrado quando chegam às empresas, assim, a concorrer a vagas. Mas eu não diria que seja assim um diferencial, que seja assim tão importante, ou que o mestrado seja muito melhor que uma pós-graduação, porque na prática a diferença é que o mestrado fez a dissertação e a pós-graduação não. Porque aqui, por exemplo, existem cursos de pós-graduação que têm essa duração de mais ou menos 8, 9 meses, e existem os mestrados que as aulas têm essa duração de 9 meses, e depois o segundo ano é a dissertação, ou seja, se tu não fizer o segundo ano, tu vai também acabar com o título de especialista só fazendo o primeiro ano do mestrado. Na prática, é uma pós-graduação. Entenderam? Então, e assim, para os empregadores, eu não vejo grande diferenciação. Assim, eu, quando consegui emprego aqui, era como se eu tivesse uma pós-graduação, porque eu ainda não tinha concluído o mestrado, não tinha título de mestre, ainda não tinha terminado a dissertação. Então, não acho que isso seja alguma coisa para vocês se preocuparem, o que é melhor, uma pós-graduação ou mestrado. Mito. É verdade que no período atual os arrendamentos estão mais baratos? Sim, é verdade, porque agora tem muito menos procura, porque não tem tantos estudantes internacionais como tinha antes e tem muito menos turistas. Então imagine que com a oferta maior e menos procura, acabam os valores descendo também. Exemplo disso é o apartamento onde eu vivo no Porto. Ele antes era um Airbnb e, em função da pandemia, como não tinha turistas no Porto, eles resolveram alugar por um período maior e é lá onde eu estou, pagando menos do que seria, obviamente, um valor de Airbnb ou de um outro apartamento, e é mesmo no centro do Porto. Vamos lá. A Universidade do Porto é pública? Sim, é pública. E uma diferença que vocês têm que saber, que é importante, é que apesar de ser pública, ela também é paga. Existem as propinas, que são as mensalidades, são um pouco mais baixas que uma universidade privada e ela é muito bem reconhecida, né, por ser uma universidade pública, mas ela também é paga. É verdade que Portugal é um dos países europeus que a população passa mais frio dentro de casa? Sim, é verdade. Assim, apesar de as pessoas pensarem, Portugal é um país quente, mas sim, no inverno faz muito frio, especialmente aqui no norte, talvez, e mais pro interior, e as casas não são tão bem preparadas para isso. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa em que 18,9% da população em 2019 respondeu que não tem capacidade financeira para manter a sua casa aquecida de uma maneira adequada, enquanto a média na Europa é de 7%. Então é uma diferença gritante. E talvez isso até esteja relacionado àquela questão que eu falei antes, de que Portugal não é um país para enriquecer e que o salário mínimo é baixo para o custo de vida. Porque imaginem, se eu ficar sempre com o ar-condicionado ou com o aquecedor ligado durante o inverno, a minha conta vai ser altíssima.
Então eu tenho que estar preparada financeiramente para isso também. E o problema é que justamente aqui em Portugal não é comum existir aquecimento central. Para vocês terem uma ideia, só 13,3% das habitações em Portugal possuem sistemas desse tipo. E é por isso que a gente depende de fontes externas de aquecimento, de ar-condicionado, de aquecedores, enfim, e isso afeta, né, os gastos mensais de uma família. Além disso, essa pesquisa falou que até acho interessante isso comentar, porque acho que não existe no Brasil, nunca tinha ouvido falar, que aqui existem certificados energéticos de acordo com os edifícios, com as habitações. E até agora, de todos os certificados já emitidos para as habitações em Portugal, 70% está entre C e F, tá? Essa classificação vai de A+, A, B, B-, C, D e F, tá? E 24% das habitações classificadas até agora estão com a classificação D. Outra pergunta que eu recebi aqui 2 vezes foi se é possível fazer amigos portugueses. E sim, gente, é verdade, é possível. É claro que tudo vai depender das pessoas que vocês conhecem, né? Quanto mais contato tiverem em ambientes com portugueses, maior as chances de fazer amigos portugueses. Eu, por exemplo, no trabalho, a maioria das pessoas que eu trabalho são portugueses, então tenho lá amigos portugueses. Meu namorado é português, ele tem muitos amigos portugueses. E eu também, por consequência, fui conhecendo mais portugueses em função desses grupos, né, onde eu convivi. E também na universidade, eu tive muitos colegas portugueses, tive muitos estrangeiros que sim, também fiz amizade. E eu acho que é mais fácil a gente se identificar com os estrangeiros, principalmente, por exemplo, num contexto de universidade, porque a gente entende esse fato de estar longe, enfim. Então a gente acaba se identificando e se aproximando muito mais rapidamente com um brasileiro ou com outro estrangeiro do que com português, talvez. Mas sim, eu fiz amizades com vários portugueses nesse tempo que eu tô aqui. E agora eu vou responder as perguntas recordes, aquelas que eu tava guardando pro final, porque eu tô cheia de medo. É verdade que os portugueses são grosseiros? É verdade que português não gosta de brasileiro? É verdade que os empregadores são mal educados? É verdade que as pessoas são rudes comparadas aos brasileiros? É verdade que tem muita xenofobia com brasileiros? É verdade que português é mal-humorado? É verdade que a sociedade é extremamente machista? E assim foi. Vários. Assim, em primeiro lugar, isso daqui é a minha opinião, com as experiências que eu tenho vivido aqui nesses últimos 4 anos e com base nas pessoas que eu conheci, com as experiências que eu vivi. E assim, eu não sou adepta de fazer generalizações, a começar por aí. Então eu não vou dizer, quer dizer, eu vou dizer primeiramente que isso tudo é um mito, porque todas as perguntas são generalizações. E eu não posso dizer que os portugueses são mal-humorados, que os portugueses são xenófobos, que os portugueses não gostam de brasileiros, que os portugueses são rudes. Porque os portugueses são um grupo de pessoas e as pessoas têm características diferentes, não é? E essas questões que a gente comentou são muito características de cada pessoa, de cada personalidade. Eu tenho os meus dias mal-humorada, eu tenho os meus dias rude, talvez. Então, isso não diria que eu, Amanda, sou rude e que então os brasileiros são rudes, entende? Eu acho que varia muito realmente das experiências das pessoas que a gente conhece e que mesmo uma pessoa pode estar assim hoje e pode estar num modo diferente no dia seguinte, né? Ela não é daquela maneira, ela está daquela maneira. Então, assim, das experiências que eu tenho, eu diria que tudo isso é mito. E vou explicar bem por quê. Xenofobia em Portugal. Xenofobia é uma palavra muito forte. Eu acho que existem sim pessoas preconceituosas, isso é verdade. Mas eu não digo que Portugal seja um país preconceituoso, que Portugal seja um país xenófobo. Porque, inclusive, se fosse, não existiriam tantos brasileiros e tantos estrangeiros morando em Portugal. A lei não seria assim tão aberta e tão receptiva, a gente não teria tantas oportunidades para conseguir um emprego nas mais diversas áreas. Então, Portugal não é um país xenófobo por essas informações, por essas coisas que eu vejo, entende? Agora, isso não quer dizer que não existam pessoas preconceituosas, pessoas xenófobas, porque eu acho que isso existe em qualquer país. Então, não vou dizer que Portugal seja isso, existem pessoas
xenófobas, preconceituosas em qualquer país. Os portugueses são rudes? Os portugueses são mal educados? Os portugueses são diferentes dos brasileiros, sim, é verdade. Agora, dizer que eles são rudes, que eles são mal educados, eu digo que é um mito. Eles são frontais, são literais. Eles falam o que pensam, talvez assim não tem aquele jeitinho que nós brasileiros teríamos para pensar como falar de uma maneira melhor, como levar melhor a situação. Eles são diretos, eles falam o que pensam e isso às vezes pode ser interpretado muito mal, claro que sim, porque eles vão falar o que eles pensam na tua cara e é isso. Então, claro, é rude dessa maneira, mas eles estão sendo sinceros com aquilo que eles estão querendo te dizer. Os portugueses são machistas? Não sei dizer, eu não tenho exatamente uma opinião sobre a sociedade portuguesa e o machismo. Acho que não, porque as mulheres têm direitos aqui e eu acho que são os direitos iguais. Nunca me senti diminuída por ser mulher em Portugal. Sobrevivi! Então, eu acho que esse vídeo foi super importante assim para quebrar algumas dessas ideias que a gente tem generalizadas e que nem sempre são verdade sobre um país ou sobre uma cultura, porque claro que cada lugar tem características diferentes, as culturas também são diferentes, a gente tem que saber compreender isso. E nós somos imigrantes, né? No momento que a gente imigra, a gente tem que compreender que as pessoas que a gente vai encontrar do lado podem ter alguma maneira de ser um pouco diferente. Mas a verdade é que a minha opinião, assim, de todas as experiências que eu vivi aqui nos últimos 4 anos, é muito positiva, assim. Eu me sinto acolhida, eu me sinto bem aqui. Se não me sentisse, provavelmente não estaria aqui, não é? Mas eu acredito nisso e eu, inclusive, sempre defendo, justamente porque eu não gosto de generalizações. Quando eu escuto generalizações contra portugueses ou quando eu escuto contra brasileiros, eu sempre falo que não, isso não faz sentido. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado a quebrar um pouquinho dessas ideias pré-concebidas que vocês têm de Portugal, terem sabido qual é a minha opinião sobre os mitos e as verdades dessas questões todas que eu comentei aqui, que vocês queriam saber e me perguntaram lá. E me deixem aqui já o like e encaminhem para os amigos que também gostariam de saber mais sobre Portugal. Um beijo e até a próxima!